Pastor Tiago está com a palavra. É grandioso estar convosco nessa noite, não por vocês, não por mim, mas pela palavra que proclamamos, pelo Cristo que confessamos. Nós estamos com sermões no Evangelho, segundo João escreveu. Estamos ainda no primeiro capítulo. E hoje, se Deus nos permite, João 1, 35 a 42, intitulando o sermão Multidão de Brancos Vestidos. Multidão de Brancos Vestidos. Então, João 1, 35 a 42, que diz: No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Judas. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Nós vamos complementar com uma leitura paralela aqui, em Apocalipse 7. Apocalipse 7, lerei do 9 ao 17. Do 9 ao 17. E prestem atenção nesta leitura, que nós não vamos nos ater nela, mas nos servirá como ponto de interpretação para a lição dessa noite. Então, Apocalipse 7, de 9 a 17, diz: Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele, então, me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Novamente vamos orar.
Glorioso Pai, estamos aqui reunidos perante a Tua Palavra, ante Cristo, perante Cristo, na frente, Senhor, do Teu Evangelho que narra o Cristo crucificado, sepultado, ressurreto, assunto aos céus e em glória. Este Cristo, perante Ele estamos, e que os nossos olhos o vejam, os nossos ouvidos o ouçam, o nosso coração, Senhor, seja tomado por Ele, nossa razão seja cativa a Ele, e nós, por inteiro, nos prostremos perante Ele. Ó Deus, que todos aqui sejam levados a ouvir as Tuas Escrituras, não por mim, mas pelo Teu Santo Espírito. Confiamos somente em Ti. Usa-me, ó Deus, usa os ouvidos aqui, ó Pai, e nos conduz à Tua adoração, em nome de Jesus. Amém. Quem são estes de brancos vestidos? De onde eles vêm? Geralmente era uma canção do coral desta igreja há um bom tempo atrás, mas que muito fala com alguns que ouviram na época o coral cantando. Mas a grande pergunta aqui, quem são estes de brancos vestidos e de onde eles vêm, chega até nós e tem efeitos hoje. Você conhece essa multidão de vestiduras brancas? Você sabe quem é que está lá de branco? Uma multidão imensa, gloriosa, pura, resplandecente, composta de todo o mundo, com várias línguas e nações, mas compondo um só coro, dizendo que a salvação pertence ao Cordeiro de Deus. Jesus une essa grande multidão de vestes brancas, vindas de tribulações, mas levada aos céus, onde suas dores passarão, remidas pelo sangue do Cordeiro. Nós recentemente aqui neste púlpito tivemos o pastor Davi Dedeu pregando e usando algo que poucas vezes eu tinha visto, que é cruzar dois textos aí como principais de uma mensagem. E eu fiquei com isso em mente. Ao mesmo tempo, estudei o texto, estava meditando no texto, e durante a quarta-feira aqui, falamos sobre o Salmo 68, e falamos sobre o Cristo que marcha à frente do seu povo, e seu povo que vai em coro o louvando. E essa marcha vitoriosa de Cristo com toda a multidão do seu povo, me fez deslumbrar quando os irmãos refletiam e respondiam em orações de adoração sobre isso. Que orações de adoração nós temos ouvido nessa igreja, tal qual aqueceu meu coração ao ouvir essa noite. O texto que nós lemos na quarta-feira foi o Salmo 68, e abrimos o culto lendo ele, e ouvindo logo depois a oração da irmã Genilda. O quanto nós estamos num lugar especial, unidos e proclamando algo muito maior do que imaginamos. Assim, lembrei da grandiosidade dessa multidão celeste, vendo esses textos e a oração dos irmãos. Essa multidão de vestes brancas, com Jesus vencedor marchando à sua frente. E quando nós oramos por contrição em especial, eu lembrei do rosto de cada um dessa multidão. Lembrei que essa multidão é composta por pecadores remidos, que também se reúnem aqui. Eu lembrei que a multidão dos remidos por Cristo, composta por gente de todas as tribos, línguas e nações, também está aqui presente. Lembrei da debilidade de cada um, da história de cada um, da fraqueza de cada um, e fiquei meditando nestas vestes brancas que nós vestimos pela fé e que nos foram vestidos pelo mérito de Cristo. Cada um com a sua história de tribulações, fragilidades, simplicidades, porém alcançados pela mesma palavra, alcançados pelo mesmo Jesus, todos juntos, lavados no mesmo sangue. Uma multidão diferente da citada hoje de manhã na IBD pelo irmão Kleberson, mas tão imerecedora quanto aquela. Essa é a lição grandiosa que também temos nesse texto, que lemos em João 1.
o reino celeste de grande poder e glória está sendo construído aqui, entre conversas, entre refeições, entre amizades, entre famílias, entre pessoas simples, falando de uma fé profunda. É dessa construção do reino que nós vamos falar com esse texto de João 1. Então vamos ao primeiro ponto, uma multidão de discípulos. Versículos 35 a 37 de João 1, vamos ler novamente. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. João Batista, um servo formidável de Jesus. Capítulo 1 do Evangelho aqui de João, tratou João Batista de forma honrosa, sempre mostrando a sua principal função, preparar o caminho para o Senhor. Desde o versículo 6 que nós lemos, trecho que ali permeia o versículo 15, depois versículo 19, depois o batismo lá, aquele enredo no versículo 32, o apóstolo João, o autor aqui, está narrando João Batista de forma especial. Mais uma vez, a última aqui no capítulo 1, depois só vai voltar a falar de João Batista no capítulo 3, mas aqui nós vemos o 3º dia seguido, falando de João Batista e ele apontando para o Messias. João, primeiramente, no primeiro dia aqui citado, foi interrogado e falou daquele que é maior que ele, porque viria depois, mas é antes. E aí o versículo 29 diz, no dia seguinte. E aí nós temos João Batista testemunhando que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele Cordeiro que ele não conhecia. E agora, chegando ao verso 35, no dia seguinte. Então o 3º dia seguido falando de Jesus, mais um dia aqui, em sequência, com acesso ao próprio Jesus. Aqui então, possivelmente em alguma festa com dias de duração. João celebra Jesus ao vê-lo, mesmo que em dias sequenciais. João é muito especial nisso, desde o ventre de Isabel, e Jesus no ventre de Maria, quando se aproximaram, João no ventre já saltou na proximidade de Jesus. Ele já tinha no dia anterior bradado, eis o Cordeiro de Deus, e bradou no outro dia novamente. Um verdadeiro servo não se cansa de proclamar o seu Senhor. O costume de estar com Cristo não deve diminuir a nossa intensidade de louvor, deve mantê-la, deve ampliá-la, deve fazer jorrar dos nossos lábios e do nosso espírito verdadeira adoração. João apontava para Jesus, e os discípulos de João acabaram enviados a Jesus por ele. Alguns continuaram seguindo Jesus, outros seguiram a Jesus, outros continuaram seguindo João. Mas esses que seguiram Jesus, não simplesmente abandonaram o seu mestre, mas eles cumpriram a vontade, cumpriram o ensino, cumpriram com toda a orientação e apontar de João Batista. Eles aqui são bons discípulos, que são levados a Cristo por João Batista. Então, isso fez com que, em especial neste texto, dois desses seguidores de João seguissem a Jesus. E isso nos ensina, precisamos aplicar isso em nossos corações. Não ensinamos com um fim nós mesmos. Nós não ensinamos sobre as Escrituras, sobre Cristo, com um fim em nós mesmos. Nós somos instrumentos de Deus, canais do Evangelho para apontar para Jesus. Não queremos promover a nós mesmos, assegurar que pessoas popularizem a nossa pregação, a nossa mensagem, ou simplesmente a nossa intenção ao pregar é lotar essa comunidade em detrimento das outras. Nada disso. Nós levamos pessoas a Cristo. O fim da nossa pregação é Cristo.
Só trazemos pessoas para esta igreja para levá-las a Jesus. Só trazemos pessoas a este convívio para apontar para Cristo. Nós não levamos a Jesus só se trouxermos a esta igreja. O reino é mais importante em todo o mundo, nas outras igrejas, por isso oramos também por elas. O reino é importante, Cristo é a finalidade. Olha o que diz em 2 Coríntios 4, versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, como Senhor, e a nós mesmos, como vossos servos, por amor de Jesus. Esse é o motivo do nosso serviço, este é o motivo da nossa pregação, levar pessoas a Cristo. Somos apenas servos, como João aqui, o Batista, o foi. Nós estamos dispostos, e devemos estar dispostos, tal como João, a perder nossos ouvintes para ganhar remidos, se necessário. Dispostos a conduzir a Cristo e deixar pessoas aos cuidados do Mestre, não cativos a nós. Formar pessoas que vão seguir ao Mestre, não fiquem para sempre dependentes de nós. Não é cativos a nós, mas é cativos a Cristo. Dispostos, então, a encher a multidão de vestidos brancos, alegres pelo Cordeiro. Também, através de discipularmos pessoas, compomos a multidão de branco. É no ensino de Cristo, nas pessoas que você tem influência no seu dia a dia, nas pessoas que te seguem e te ouvem, que você mostrará a importância de seguir Jesus. As pessoas olharão para você, como olhavam para João Batista, e você deverá mostrar Jesus para elas, como João Batista fazia, seja com palavras, seja com ações. Lembremos o que o próprio Paulo diz em 1 Coríntios 11, versículo 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Assim como os discípulos de João Batista podiam segui-lo e encontrar o Cristo, seguidores de Paulo poderiam imitá-lo e imitariam o Cristo, nós devemos também conduzir pessoas, por acompanharem os nossos passos, por ouvirem as nossas palavras, guiando-as até Jesus. Como você tem levado pessoas a Cristo? Como segundo ponto, a multidão também é em família. Multidão em família. Versículos 38 até o final mesmo, 42. Versículos 38 a 42. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, 2 discípulos de João o Batista buscaram a Jesus pela pregação e mediação de João Batista, mas buscaram seguir Jesus. Um deles, André, o outro a Bíblia não cita. E uma das possibilidades, então, quem gosta de citar coisas tão íntimas aqui e não citar o próprio nome é o autor. Pode ser João, o evangelista aqui junto, mas ele nenhuma vez cita o próprio nome, mesmo nas situações em que ele se refere a ele em todo o evangelho. Então apenas pode ser também. Mas a pergunta imediata destes dois que foram seguir a Jesus foi:
que buscais? A pergunta de Jesus a ele foi: que buscais? O que vocês vieram buscar em mim? E essa é uma pergunta interessante para nós mesmos. O que buscamos para ir até Cristo? O que nós estamos de verdade buscando para irmos até Cristo? Aqui essa pergunta é interessante também naquela situação, porque não sendo aqui cedinho, talvez a resposta fosse longa. Talvez o que eles buscassem demandava uma conversa um pouco mais longa. Talvez eles tenham até desistido de saber tudo o que eles queriam saber de Jesus naquele momento, e aí sim perguntaram: onde assistes? Ou onde permaneces? Onde está hospedado em alguma versão? Então, aqui na nossa área está onde assistes, mas nós podemos entender que está, de algum jeito, se referenciando onde mora. A palavra aqui, escolhida aqui pelo autor para ser revisitada depois, João vai revisitar a mesma palavra, a palavra aqui no grego, obviamente, será revisitada depois, quando Jesus falar sobre permanecer nele mesmo. Ou seja, onde permaneces também seria, uma boa tradução. E ele vai falar: permaneçam em mim. Usando essa mesma palavra, ele vai falar a estes discípulos mesmos: permaneçam em mim. Eles queriam saber onde Jesus permanecia, ou assistia em seu ministério, mas Jesus tinha uma permanência muito maior já reservada para eles, em si mesmo, desde o início. Jesus não estava disposto a aguardar uma futura visita, passando ali o seu endereço a ele: é aqui, depois me visita lá. Não, a hora era aquela. Jesus sabia o momento e disse o quê? Venham e vejam. Venham e vejam. Eles foram. Já era 4 horas da tarde aqui, né, a hora 10ª. Porque o nascer do sol era o início do dia para os judeus. Então 6 horas da manhã era o início, 10 horas depois, 16 horas. 4 horas da tarde estamos falando aqui, a hora 10ª. Então não está cedinho, 4 horas da tarde. E eles passaram o resto do dia. Então eles passaram algumas horas, poucas horas podemos considerar, com Jesus. Garanto que passou muito rápido. Poucas horas aqui com Jesus, vendo, ouvindo este novo mestre que eles estavam dispostos a seguir. Mas é o suficiente. Algumas poucas horas ouvindo de Cristo é suficiente. Suficiente para muita mudança, suficiente para salvar uma alma, suficiente para transformar um coração, suficiente para mudar uma história. Ouvir de Jesus só por um instante é o suficiente, desde que, pelo Espírito Santo, olhos estejam abertos, ouvidos abertos, coração aberto. Algumas horas já são suficientes ouvindo de Cristo. Uma única pregação pode ser suficiente. Hoje, ouvindo a palavra de Cristo, pode ser suficiente para transformar a sua vida. E aqui foi. Eles ouviram aquilo que eles buscavam. Talvez não sabiam com exatidão o que buscavam, mas certamente ouviram. Convencidos aqui, nós vemos um deles, André, indo até o seu irmão. André nem é tão conhecido quanto Pedro, em toda a tradição cristã, entre todos ali ao redor, após e na era apostólica. André não é tão conhecido como seu irmão, Simão, que viria a ser chamado de Pedro. E nem estava com Tiago e João, no barquinho, no mar da Galileia, mas Pedro estava. O tanto de Pedro que a gente fala, o tanto de pregações que ouvimos de Pedro recentemente, Pedro foi fundamental mesmo para o apostolado. Mas quem levou Pedro a Jesus foi André. Quem levou Pedro a Jesus foi André. Nós vemos nos demais evangelhos narrada outra cena, onde Jesus vê os dois arrumando as redes e os chama para segui-lo. Só que você entende melhor se você compreender que o que ocorreu, nem tudo está escrito
tudo o que ocorreu em cada evangelho. Não se dispõe a narrar todos os contatos, sequências e conversas. Nenhum dos evangelhos se dispõe a isso. E se você pensar bem, seguir alguém desconhecido que chama a seguir simplesmente sem você ter nenhuma informação dele, não é bem a fé que nós estamos acostumados. Pode ser apenas uma irresponsabilidade. Eles seguiram alguém já conhecido, um mestre já entendido como digno de ser seguido. Eles já ouviram falar de Jesus, todos eles naquela região. Eles já conheciam de algum contato anterior. E João aqui está nos dando esse contato anterior. O primeiro momento que André teve contato e o primeiro contato de Pedro com Jesus. André então apresentou o Messias para Simão. Primeiro a Simão, e disse: encontramos o Messias, achamos o Cristo, achamos aquele que viria. Nós o ouvimos por algumas horas e encontramos o Messias naquele Nazareno, naquele Jesus. E assim ele levou Simão até Jesus. E nós precisamos aplicar isso também em nosso coração. O que buscamos em Cristo? O que buscamos em Cristo? Essa pergunta, ela quer ajustar algo em nós, desde o nosso íntimo. Se você, como muitos, buscam dinheiro em Jesus, está com o foco errado. Se você busca sonhos materiais, quaisquer que sejam, está errado. Se você busca um rei deste mundo, deste século, está errado. Tantos buscaram quando nós lemos o relato desses evangelhos. Porém, se você busca um Senhor para a sua vida, um Salvador para as suas vestes manchadas de pecado, este é o Cordeiro que salva, que redime, restaura, revive e renova, como cantamos. Este é o nosso Senhor e Cristo. Este é o único Deus e Salvador, Jesus. Olhe para o que ele diz neste mesmo livro, João 6,35. Olha o que Jesus diz de si. João 6,35 diz: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Verdadeira comida, verdadeira bebida, verdadeiro sustento da alma, pão dos céus, que nutre a vida, que nutre para a eternidade, não apenas até a próxima refeição. Jesus é fonte de vida, vida eterna, vida abundante, vida que não cessa, vida de plena alegria, vida de pleno prazer, vida não comparável a essa vida que você tem, mas uma vida muito maior, só em Jesus. E não quereis, pois, vir a Ele para terdes vida? Ainda, através de discipularmos familiares, compomos a multidão de brancos vestidos, através de discipularmos familiares. André foi primeiro a Pedro, não foi também o último Pedro, mas ele foi o primeiro. As estatísticas de alguns estudos que nós podemos ver, notam que a maior taxa de conversão entre cristãos é de familiares, Ouvir do Messias, achar em Jesus as respostas e correr e falar disso aos seus familiares é inundar os céus de multidão vestida de branco. Porém, você primeiro precisa transbordar essa fé em Jesus. Primeiro precisa realmente achar sentido no Evangelho para toda a sua vida, se render, se prostrar e crer, e depois eles ouvirão a sua fé, e o Espírito poderá soberanamente conduzi-los a Jesus. Atos 16:31 é um dos versículos que mais nos lembra disso. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu
e a tua casa. Te cumpre crer, te cumpre se dobrar perante Cristo e, crendo, levar essa fé transbordante, radiante, de sentido, de vida, de ações, de palavras aos seus familiares. Estamos ouvindo sobre isso nos homens, com nosso irmão e diácono Caio. Façam cultos domésticos, não deixe para outro o compromisso que é seu, homem de casa. Até quando ficará esperando para cumprir com isso? Você deve conduzir a sua família a Cristo. Abram a Bíblia em família, leiam, fechem os olhos em família, orem, abram a boca em família, cantem, mostrem que acharam o Messias, a sua família. Celebrem o Messias para sempre, dia após dia, olhe para ele e fala: eis o Cordeiro de Deus. Que todo dia isso brote de seu coração perante os seus familiares: achamos o Messias. Talvez assim, toda a sua família estará de brancos vestidos naquela multidão, sendo salvos tu e a tua casa. E em terceiro ponto, é uma multidão de todos os povos. Vamos repetir os versículos 41 e 42 na leitura. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Ainda vemos aqui um aspecto dessa grande multidão refletido nesse texto. Essa multidão poderosa, deslumbrante, mas construída na singeleza e na fraqueza nossa, através do poder sobrenatural do nosso Deus. Ela atinge todas as nações. Essa multidão atinge todas as nações. Desde essa conversão, nós já vemos nesse texto como pequenos passos já estão nos mostrando a grandiosa missão, levar Cristo ao mundo. Vocês conseguem ver aquilo que está sendo construído aqui? Apenas 2 discípulos, um deles leva seu irmão. Quem é o irmão? Simão ali já sendo visto como útil para a construção futura que Cristo está criando, que Jesus está criando, e isso é maravilhoso nesse texto. Simão foi ver o Messias que o seu irmão testemunhou. O Messias já está construindo uma grande multidão que atinge vocês aqui, olhando para Simão. Jesus olha para Simão e diz: tu serás chamado Cefas. Essa palavra se refere a pedra no aramaico, meio que tornada grega aí pelo plural final, mas no aramaico se refere a pedra. E Jesus está predizendo que ele seria utilizado para a construção de algo muito maior que ele poderia imaginar. Uma pedra colocada sobre a própria pedra fundamental que é Cristo, e seria usada para uma grande multidão vestida de branco. Olha Atos 10, 34 a 36. Atos 10, 34 a 36. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que justo lhe é aceitável. Faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Naquele momento onde a tensão que existia entre o espalhar-se do evangelho mandado por Cristo e aquela visão dos apóstolos
de que deveriam pregar aos judeus, estava ganhando novos passos. Já estava escapando, como nós vimos e falamos sobre o eunuco. Mas aqui nós temos o Senhor de todos sendo mostrado a Pedro. Não o Senhor só de judeus, não só os que se achavam puros, não só desta nação, mas de qualquer nação, Senhor de todos. Enquanto muitos pensavam que a salvação era somente para aquela linhagem, pois ela vem dos judeus, foi através de Pedro que Deus mostrou uma visão de que o evangelho seria para todas as nações, derramando entre os estrangeiros o Espírito, derramando entre os estrangeiros o seu Espírito após a pregação de quem? Cefas, Pedro. Atos 10, 44 e 45. Nessa mesma sequência, após a pregação de Pedro, ou ainda na pregação de Pedro, como diz, ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Isso que chegaria até vocês, está sendo mostrado aqui, sendo utilizado a vida de quem? Pedro. E Jesus estava consciente disso, quando André levou Simão a ele. Pensem, é através de João testemunhar aos seus discípulos, é através de um desses discípulos, André, testemunhar ao seu irmão, através de Simão, ser feito Cefas, pela obra do Espírito Santo, por Jesus. Esta é a história da construção da salvação, que alcança todos os povos, línguas e nações. Essa é a sua história, com Cristo sendo construída aqui. E isso se estende. Quanto mais se nós falássemos como Cristo chegou na vida de cada um de vocês, é através do discipulado, é através da pregação do Evangelho, é através de ouvir de alguém, é através de simples conversas, é através de grandes pregações, é através de simples homens estudando a palavra e pronunciando de Jesus. Esse estender da pregação, ele ainda é retratado no próprio texto aqui de João, de uma maneira não tão direta assim, mas clara assim no texto. Através de João, o apóstolo que está escrevendo, o autor deste livro, ele escreve no versículo 38, dizendo, Rabi, mas ele falando para judeus, Rabi, ele traduz para mestre, mestre. Ele, no versículo 41, fala Messias, que seria claro para judeus, mas ele usa de novo parênteses aí na nossa versão, porque judeus conhecem o Messias, mas ele traduz para Cristo, para estrangeiros gregos. Ele usa Cefas, pedra em aramaico, mas ele traduz para Pedro, para Petros, significando aí pedra em grego, rocha em grego. Nesse sentido, até o autor, João, na hora de escrever, o que ele está fazendo? Focando na proclamação do Evangelho para todos, para todas as nações. Ele está preocupado com os judeus, mas ele também está preocupado com gregos. Ele está vislumbrando a grande multidão de todas as línguas, tribos, povos e nações. O texto é voltado para a proclamação e pregação do Evangelho, sobre pregadores do Evangelho, se dobrando ao Evangelho, para dobrar nações, também ao mesmo Evangelho. Pequenos começos nós vemos no texto, pois a grande multidão de grandes homens vestidos, homens e mulheres de todas as línguas, tribos, povos e nações, pequeninos perante o seu Deus, ela não é alcançada, essa grande multidão, de uma só vez ou no estalar de dedos, mas através de cada testemunho singelo ao longo da história, que também alcançou você, que também te traz aqui essa noite. E nós precisamos também aplicar isso em nossos corações. Como você tem aumentado essa multidão, como você também está com o coração disposto a estender isso a todas as nações.
Suas palavras, suas meditações, suas leituras, o seu ouvir do Evangelho tem feito o seu coração sangrar para a realidade que pessoas estão aí caminhando sem Cristo, precisam de Cristo, que você é um instrumento de Deus e que Deus quis para que a multidão celeste seja aumentada. Deus poderia muito bem se valer de anjos, multidões celestes, brilhando nos céus e proclamando o seu Evangelho em meio a grandes sinais. Mas Ele não deseja isso. Ele deseja que você o ame. Você ame as Escrituras, a tal ponto de apresentar Cristo e as Escrituras para alguém. E ambos, lavados pelo sangue do Cordeiro, proclamem Jesus juntos. É isso que Ele deseja de vocês. É isso que Deus quer dos seus. Proclamem Cristo. Anunciem o Evangelho. Se alegrem na salvação e testemunhem dela para todos. Para todos. Como você tem se dedicado a aumentar essa multidão, a proclamar a lavagem das vestes, a gritar: eis o Cordeiro de Deus, e a dizer: achamos o Messias. Nós concluímos, então, dizendo que essa maravilhosa multidão é feita de pessoas que querem mais pessoas lá. Simples pessoas que querem mais pessoas junto com elas, proclamando o mesmo Cristo. Essa multidão imensa, gloriosa, pura, resplandecente, composta de todo o mundo, com várias línguas e nações, mas compondo um só coro, dizendo que a salvação pertence ao Cordeiro de Deus. Essa multidão é unida por Cristo, multidão de vestes brancas, vinda de tribulações, mas levada aos céus, onde as suas dores passarão, pois são pessoas remidas pelo sangue do Cordeiro, lavadas de seus pecados e purificadas da sua impureza no sangue de Jesus, que anunciamos mais uma vez essa noite e anunciaremos até que Ele venha. Vocês compõem essa multidão. Vocês podem se levantar hoje pela fé e exclusivamente pela fé, pela graça e somente no caminho da graça, e resplandecer vestidos brancos, mais alvos do que a neve, se vocês estão em Cristo. O que te impede de ir a Cristo? Se vocês estão vestidos de branco, é porque estão em Cristo. Se vocês vieram da cruz, da fonte purificadora do sangue, vieram de Cristo e seguem para Cristo, a pergunta: quem são estes e de onde eles vêm? Olha para vocês e diz: estes são os que lavaram no sangue do Cordeiro. Vem de muitos problemas, vem de grandes tribulações que as Escrituras dizem, pelo nome de Cristo podemos sofrer, mas lavados no sangue, vestem branco. Ao se levantar então com vestes brancas, vocês se juntam ao coro dos santos de todo o mundo, de todas as eras e tempos, numa mesma multidão, ao seu lado. Imagine cantando essa mesma música que vocês estão cantando, nosso refúgio, fortaleza, bradando sobre Cristo. Está ao seu lado Raabe, a meretriz remida, e está ali cantando que ao Cordeiro pertence a salvação, vestida de um branco resplandecente. Ao nosso lado também está Davi, o rei Davi, também está o patriarca Abraão, mas também a viúva pobre, o ladrão da cruz que foi remido e perdoado, João, o Batista, Pedro e André, João, o evangelista, também os nossos irmãos e parentes falecidos que morreram em Cristo. Talvez estiveram nessa igreja e vocês lembram de alguns deles, juntamente com toda a família de Deus. Quando vocês se levantam, todos de brancos vestidos, vestidos lavados do sangue do Cordeiro,
Cada um deles se levanta não por merecer o branco, mas pelo mesmo Jesus que os lavou. Todos estes de uma mesma fonte, o sangue de Cristo. Você também lavou as suas vestes neste sangue pela fé. Jesus me lavou. Jesus me lavou. Jesus nos lavou. Você precisa proclamar isso a todos. Aumente a multidão celeste. Estenda o chamado da graça e o sangue que clama: vinde a mim, pecador. Proclame a glória de Deus, o louvor, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder, a força, para que sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Santo Pai, seja dada glória ao teu nome, glória pelo Cristo que nos remiu, glória por aquele que, capitão, general deste exército de brancos vestidos, os conduz à sua frente, e todos vestidos de branco, completamente puros. Mesmo nós aqui, miseráveis pecadores, mesmo nós que tanto afrontamos a Tua palavra nessa semana, mesmo nós que pensamos, desejamos e falhamos tantas vezes perante Ti, sob testemunho de tantos, ou mesmo escondidos, seja dos outros, ou tentando se esconder de nós mesmos, nós, miseráveis pecadores, tão imundos pelos nossos méritos, tão lavados pelos méritos de Cristo, tão limpos pelo sangue que nos limpa, unidos proclamando a morte que nos remiu e a ressurreição que nos dá vida eterna. Ó Deus, só em Cristo confiamos, é Ele que nos lava, só Cristo que nos une, e não somente os que estão aqui, mas todos, de todos os tempos, que lavaram os seus vestidos no sangue de Jesus. Seja Jesus louvado por nós, engrandecido a todo momento e proclamado para compormos essa multidão através das nossas fragilidades, mas através da nossa fiel pregação de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.